Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo joinha. Mais um videozinho para falar a respeito da vida de nós mesmos, desta casa que é a morada de cada um de nós. Temos uma imagem, né? Você está aí me vendo, esta é a minha casa. Esta que você está vendo, esta imagem, não sou o eu verdadeiro, mas esta casa, um dia ela vai ali se corromper ali, vai se dissolver ali na terra, mas a essência do eu verdadeiro, esta continua eternamente. E eu quero estar falando um pouquinho deste período, deste tempo que nós estamos morando, habitando nesta casa, e que algumas atitudes que nós temos que vá contrário às regras do reino, nós então podemos sim dar legalidade para que outro espírito conduza esta embarcação, este templo, mas que não deveria ser desta forma. É você que deve ter as rédeas, o domínio, e somente você dá autoridade ou dá lugar a outro espírito para que venha e você fique desta forma e esse outro espírito aí comece a atuar. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 27, diz assim, ó: não dê lugar ao diabo e ele fugirá de vós. Não dê o lugar que é seu a outro personagem, porque você é o personagem principal atuando neste templo, então não dê lugar a outro. Este vídeo, como sempre eu digo, eu não considero um vídeo religioso, mas eu sei que toda sequência de atitudes existe uma consequência que nós atraímos para nós mesmos, e eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas coisas que eu for aqui me lembrando e de algumas passagens que dá lugar a outro personagem atuar e te paralisar, de que você fique paralisado e você vai para lugares muitas das vezes que não é a sua vontade. Assim como um homem ali que morava em Gadara, o gadareno, aonde ele ia para o cemitério, sepulcros, e ali aquele homem se cortava, se machucava, se maltratava, mas é porque ele deu lugar a um outro personagem que não era ele, e então ele fazia coisas ali que maltratava o corpo dele. E algumas coisas que eu vou estar falando que dá lugar a esse outro ser divino e entrar e fazer morada aí nesta casa que é sua. Um exemplo: o roubo, palavras maldizentes, amargura, ódio, gritaria, tudo isso abre uma porta para este outro ser vir e ter este lugar. Se você ler lá Efésios 4, começando ali, acho que dos 22 em diante, você vai ver escrito isso que eu estou falando para você claramente. E eu já disse aqui, repito muitas das vezes, às vezes fico até repetitiva, que eu não tenho a Bíblia Sagrada como um livro religioso, que eu fico ali naquela coisa, não. Mas é um ensino de um pai para um filho, ou seja, do Criador para a criatura, de um modo aonde o universo se comporta com essas regras, que é aquilo que eu faço, ele retorna para mim como um bumerangue, sendo bom ou ruim para este personagem
para este personagem mesmo aqui, para esta figura visível nesta morada, neste corpo. Por isso que nós sofremos algumas coisas, é porque nós mesmos atraímos quando nós não temos ouvido as regras do universo para nós mesmos. Lá em 1 Coríntios 6, capítulo 15, ele começa dizendo que nós somos templo, morada, casa do Espírito Santo. E para mim, o Espírito Santo é a própria vida. Um dia ali, num diálogo de Jesus com seus discípulos, ele começa a dizer para eles, Jesus dizendo, eu sou, né, o interior dele, aquele que estava dentro, o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali ele dizia, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? E quando ali Jesus disse ali que ele é o caminho, a verdade, a vida, é este o Espírito, é ele que tem que ter aí, é ele o eu sou interior que tem que ter este lugar em você. Se você anda em terror, em medo, saiba você que a palavra de Deus diz assim, que o medo é um espírito e Deus não nos deu este espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Eu já contei aqui que nos tempos passados eu tinha muito, mas muito medo mesmo de pessoas mortas. Eu tinha muito medo, eu podia estar o calor que tivesse, eu dormia toda coberta, eu olhava várias vezes embaixo da cama, se eu visse ali um vultozinho, eu já estaria ali, eu estava ali em terror, com muito, mas muito medo mesmo. E quando eu, olhando para este livro, eu comecei a ver que nós somos um com o todo. E se eu sou um com tudo, como eu posso ter medo de alguma coisa externa? Eu sou, aquele que habita em mim é maior do que aquilo que eu consigo criar pela mente. Então ali eu fui enfrentando esses medos, andando ali na noite, dentro da minha casa, pela casa escura. Eu tinha muitos medos e enfrentei muitos medos nessa andança do quarto para a cozinha ali, sem acender as luzes, justamente lutando contra aquilo que estava dentro de mim, com aquele espírito de terror, de medo. Aqui do lado tem uma janelinha, logo depois dessa tela aqui, tem uma janelinha que à noite, com o vento, faz muitos reflexos. E se eu começar a criar coisas estando sozinha aqui nesta casa, eu vou começar a achar que coisa, que alguém está vindo ali na janela, que é espírito, sei lá mais o que. E estas coisas, estas criações, ela vira uma realidade para a pessoa que está ali com este medo, com este terror. Então, não dê lugar a isso. Quando você olhar, preste bem atenção, chega perto, vê realmente o que é aquilo e você vai ver ali que ali talvez seja uma árvore, uma sombra de alguma coisa que está ali, você vai ver que não é nada disso. Se você tem se sentido assim, ó, a sua vida paralisada, nada tem dado certo para você, analise como você tem agido. Talvez você diz assim, eu não acredito nas regras do universo ou nas regras de Deus, isso para mim é religião. Enquanto você pensar desta forma, você vai continuar assim, ó, estagnado, paralisado. Você não tem nada a perder, nada, fazendo esse teste. E assim como diz ali em Efésios 4, 27, para nós não darmos lugar. Se um homem roubava, não roube mais. Se ele fazia tudo aquilo ali que eu disse já, tem raiva, ódio, ficava em gritaria, fazendo coisas erradas. Se ele fala assim, eu vou fazer um teste, eu vou testar, eu vou buscar este domínio próprio, eu vou buscar por isso, você vai ver como que vai mudar a situação aí para você.
E você vai começar a ver que você volta a ter o domínio desta casa, porque quando nós agimos desta forma, eu já vi muito, mas muito mesmo, outro espírito tomando lugar ali em outra pessoa. Houve uma vez que eu já contei até em um vídeo, onde eu disse para que todos viessem à frente de um trabalho que eu faço, e ali eu levantei as minhas mãos e comecei ali a dizer palavras, olha, apenas palavra, olha só o poder da palavra. E ali, na boca de uma mulher, aquele ser que não era ela que estava ali, não era o eu sou, estava ali habitando nela, disse assim, ó, por que você quer me tirar da minha casa? Aí eu disse assim para ele, esta casa não é sua. E naquele momento que eu disse, essa casa não é sua, e disse, sai dela, aquela mulher, ela caiu. E por que quando nós falamos assim, nós expulsamos assim, quando Jesus nos ensinou a expulsar esse ser que está habitando neste corpo que somos nós, quando nós expulsamos aquilo, a pessoa cai. Por que a pessoa cai? É porque é assim, ó, o eu sou eu, Mari Zanata. Fico ali adormecida, como se eu estivesse ali adormecida, e ali eu dando ele lugar em ódio, em raiva, em tanto isso que eu falei ali, de todas essas coisas ruins, e você sabe muito bem o que é ruim. Então eu fico ali adormecida e aquele espírito entra e começa ali a atuar. Assim como levou ali Gadareno para o cemitério, assim como faz pessoas matar outra pessoa, e quando aquela pessoa é entrevistada, ela diz assim, não, eu não matei, eu não fiz isso, não, eu não estupei, não, eu não fiz isso. Ela não fez realmente aquilo, porque ela estava ali adormecida, e as pessoas dizem assim, ah, mas você fez sim, você está aí dando um de bobo, você fez, dando de doente, sei lá, muitas das vezes as pessoas não acreditam, não compreendem que nós, quando nós damos lugar a estes seres, ele vem, habita, mata, rouba, destrói o ser humano aqui carnal, e nós ficamos assim, ó, ah, eu não acredito nisso, ah, não, então experimente fazer. E ali, quando aquela mulher que eu disse, sai dela, ela caiu, e quando aquela mulher levantou, aquele ser não estava mais ali, mas a mulher levantou, até meia bobada, dizendo, ué, onde eu tô? O que aconteceu? Olha só, o que aconteceu? O que foi? E ali eu tenho que falar para ela o que foi, o que aconteceu, porque não era ela que estava atuando naquele momento. E quantas pessoas nesse exato momento estão sendo dominadas, nós vemos o jeito que está a situação das coisas, quantas pessoas, se você tem andado na mentira, no engano, você compra e não paga, você trapaceia, você faz tudo que é de errado, para com isso, deixa de ser dominada, toma o seu lugar de pessoa íntegra, de pessoa verdadeira, porque é o Espírito da verdade que habita em você. E quando você age desta forma, você está dando lugar a outro espírito, mas não dê lugar a ele e ele fugirá de vocês. Abandone todas estas coisas e você vai ver a sua vida, como que vai ocorrer, como que vai fluir tudo maravilhosamente bem. Essas leis atrativas, quando eu falo sobre a lei da atração, sobre vibrações que ocorrem conforme sentimentos, pensamentos, talvez você não acredita. Eu já disse muitas vezes que quando eu chego perto de pessoa, eu posso sentir a vibração. Se é negativa, eu posso sentir muito, mas muito forte a vibração. Talvez a pessoa está falando comigo, mas talvez o pensamento dela é um pensamento negativo ao meu respeito. Eu sinto muito forte isto, só eu sei como eu sinto. Então mude a situação, não fique estagnado, paralisado, experimente aí a tomar as rédeas. Pegue essas rédeas e diz, não, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou deixar ser influenciado. E pode ter certeza que como aquele espírito que eu disse que estava expulsando, ele tem ali uma resistência, vai haver sim resistência de querer permanecer nessas atitudes erradas, mas
lembre-se, aquele que habita em você é maior do que estes que habitam no mundo, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau. Já deu tudo certo. Você é muito mais do que vitorioso. Tchau, tchau.